Então, estamos de volta para a nova edição do podcast Histórias A2. O nosso primeiro episódio desta nova edição vai ser o Dia do Trabalhador na atualidade e hoje o nosso convidado é o Danilo Moreira. Danilo, queria-te agradecer por teres aceito o nosso convite e a pedir que te apresentasses, falasses de ti um bocadinho. Okay, obrigado pelo convite. Então, o meu nome é Danilo Moreira, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Call Center, trabalho em call center, também tenho 48 anos, vivi sempre em Lisboa e ao longo dos anos acumulei sempre várias experiências de trabalho, também da formação e outras áreas, e por norma tive sempre 2 trabalhos ou mais e sou formando e formador. Danilo, aqui pegando agora no nosso tema. E dedico-me a causas diversas, desativismos diversos. Agora começando aqui, focando no nosso tema, que é qual é que tu achas que é a relevância do Dia do Trabalhador atualmente? Que legado é que este dia deixou para os movimentos sindicalistas atuais? Então, o Dia do Trabalhador é um legado bastante importante porque obriga a revisitar a memória. Mas não seja, nesse dia, as pessoas são convidadas a fazer uma reflexão sobre o porquê que atualmente têm as condições que têm, das 40 horas semanais, e do que é que está implícito e tudo o que aconteceu para, hoje em dia, estarmos a reclamar por trabalharmos 40 horas, ao fim e ao cabo. E quando olhamos para o primeiro Dia do Trabalhador, né, aquilo que nós conhecemos, pensamos nessas reivindicações, por exemplo, que estavas a falar agora, na jornada de 8 horas, nas greves em larga escala, né, na repressão policial com que elas foram recebidas. Com este contexto em mente, né, dessa altura, o que é que tu, quando olhamos agora, pegando nisso, olhando para a realidade atual, o que é que mudou desde maio de 1986? Bem, tem mudado muita coisa, mas antes de mais, na questão de convida a pessoa a refletir, a haver também um debate entre várias pessoas, várias organizações, também o facto das pessoas participarem no 1º de Maio significa, do meu ponto de vista, prestar uma homenagem a quem lutou para conseguir as atuais condições e também de disseminar, ou seja, para as gerações futuras, essa questão. Quanto ao legado em si, eu acho que é altamente inspirador porque, embora tenha havido consequências bastante negativas, obviamente, é altamente inspirador porque dá-nos uma luz de que, se estivermos organizados e sabermos o porquê que estamos a lutar e o que é que queremos, conseguimos nos mobilizar e nos organizar e traçar um conjunto de estratégias para almejar as reivindicações e as coisas que queremos. E conseguimos mobilizar muito mais pessoas porque temos um foco... objetivo claro. Sim, exatamente. Quando tu pensas, por exemplo, em novas reivindicações, né, quais são os novos objetivos dos movimentos trabalhistas... mesmo o próprio tecido empresarial, né, alterou-se bastante desde essa altura. As formas de repressão também Sim. alteraram, de alguma forma. Como é que tu entendes isso? A forma... Agora surgem novas formas de luta que não existiam no passado porque não havia, por exemplo, para ser concreto, não havia tecnologia Sim. que suportasse. Por exemplo, hoje em dia pode-se fazer uma luta sindical pelas redes sociais, o que é bastante interessante. Mas, ao fim e ao cabo, os problemas são antigos, têm a ver com jornadas de trabalho, contratos, ausência deles, baixos salários, fracas condições de segurança, higiene e segurança. O que mudou concretamente, houve uma substancial melhoria das preocupações com a higiene e segurança. Ainda assim, neste momento, continua-se a reivindicar e a exigir melhorias, mas já não de forma tão abrangente. Sim. Por exemplo, e consegue-se responsabilizar porque a legislação também
melhorou bastante nessa situação. Por exemplo, antes, na construção civil, por exemplo, era normal ver-se trabalhadores sem capacete. Hoje em dia é quase impossível, mesmo uma pequena obra, até porque, mesmo que os patrões queiram poupar na questão do equipamento individual, porque há inspeções, as coimas associadas e as consequências acaba por os dissuadir de praticar essa situação. Ou seja, houve um reforço legislativo em áreas, eu estou a falar deste porque anteriormente havia muito mais acidentes de trabalho que hoje, não é que hoje não deixe de acontecer, mas foi a legislação acompanhada da fiscalização. Há muito trabalho para fazer. Eu acho que a questão da classe trabalhadora é uma luta vitalícia, permanente, porque vão sofrendo, o mercado laboral vai sofrendo alterações, surgem novos setores, surgem novas especificidades, novas profissões, novos desafios, e são sempre acompanhados surgem depois. Pode surgir alguma legislação, ainda assim a parte principal vai ser a organização dos trabalhadores, identificando os problemas e exigir mudanças desses problemas para que depois haja o tal reforço da legislação e que as coisas sejam aplicadas. Mas acho que acaba por ser, se estudamos mesmo a nível das lutas laborais e da questão laboral, não só em contexto histórico, como a nível internacional e cá, acho que o resultado é bastante inspirador e galvanizante. Quando falamos nessas lutas na altura de 1886, o anarquismo foi fundamental, né, na consolidação daquilo que nós conhecemos hoje em dia como 1º de Maio. Qual é a importância do anarquismo para os movimentos sindicalistas da atualidade? Então, acho que é importante porque primeiro eu queria deixar aqui explícito a questão do anarquismo, porque do meu ponto de vista, e há muitas pessoas que também ou seja, partilham as mesmas ideias que eu, muitas vezes as pessoas têm a ideia que o anarquismo está associado à desorganização e salve-se quem puder. Não. E pode até associarem só a questões de violência e, acima de tudo, a questão é a auto-organização, no sentido de cada pessoa individualmente é convocada a agir. Ou seja, a agir de forma individual e para um bem comum e coletiva. E isso faz despoletar uma organização sem hierarquias. Porque muitas das vezes o principal problema é há hierarquias a mais e há diretrizes de cima para baixo. Sim. E então o anarquismo quebra essa situação porque, por exemplo, eu sou o presidente do sindicato, mas se tu, Carolina, te tornaste sócia hoje, tens os mesmos poderes do que eu. Eu fui eleito por ti e estou no cargo de direção, assim como os meus colegas. De qualquer das formas, acaba a direção, digamos que, quando eu digo a direção, ou seja, agir de forma democrática e partilhando a experiência com base nos erros, porque tem uma visão muito mais abrangente. Eu acho que, acima de tudo, é convidar as pessoas em que não são os outros que vão resolver por mim, eu devo fazer parte do processo para resolver. E quando eu digo fazer parte do processo, não é... Cada um dá aquilo que pode e que consegue e que é capaz. Por exemplo, se eu não percebo nada de informática, não posso dar informática. Sim. Mas se perceber de falar com as pessoas, posso falar com as pessoas. O outro, ou seja, tentar ajustar as capacidades e as capacidades de cada pessoa à luta comum, aos objetivos comuns. Voltando aqui à questão do 1º de Maio,
O 1º de maio é conhecido como Dia Internacional do Trabalhador, apesar deste aspecto internacional não ser muitas vezes o ponto que é mais, pronto, mencionado. Para ti, porque é que é importante este movimento global pela luta dos trabalhadores? Esse é o cerne da questão. E cada vez mais tem um poder, é muito mais importante, cada vez mais, apelarmos ao movimento global dos trabalhadores. Isto porque, se anteriormente o tecido empresarial eram mais microempresas, pequenas e médias empresas, cada vez mais há multinacionais que, se for preciso, detêm 50% do negócio de uma área qualquer. E essas mesmas empresas atuam a nível internacional. Então, toda a classe trabalhadora tem que criar sinergias a nível internacional. Porque é muito fácil, e acontece com recorrência, empresas às vezes dão lucros brutais e simplesmente fecham portas porque noutro país conseguem melhores condições. Sim. Não é por terem prejuízo. Neste sentido, eu achei muita piada em 2015, quando estive num protesto com os estivadores, em que as lutas laborais eram cá em Portugal e vieram, foi em Sines, e vieram trabalhadores de outros países e eles tratavam-se por brothers. Ou seja, e esta questão, eu estou a dar este exemplo da questão da importância da luta internacional porque não era suficiente nos portos em Portugal fazerem greve. Porque ainda assim fazerem greve não impediam os navios de partirem, sim, mas estando ou seja, organizados a nível internacional, houve greves bem-sucedidas porque noutros portos, internacionalmente, os próprios trabalhadores, mesmo que o navio partisse daqui, os próprios trabalhadores não descarregavam o navio. Então, acaba por surtir efeito e a solidariedade internacional houve lutas que conseguiram melhores reivindicações dos trabalhadores aqui em Portugal, porque houve outros, noutros países, que se recusaram a descarregar navios, etc. Este é um exemplo entre outros, mas cada vez mais, acima de tudo, o que eu queria passar é que as empresas cada vez mais estão organizadas a nível internacional, em vários continentes, em vários países, com grupos económicos. E hoje em dia, quando se fala de uma empresa, não estamos a falar só de uma empresa, estamos a falar de sociedades de empresas. Por exemplo, antes havia uma empresa de seguros, havia uma empresa do ramo automóvel, por exemplo, havia uma de energia. Hoje em dia é o grupo e esse grupo está todo interligado em vários setores, internacional. Então, cabe à classe trabalhadora no seu todo organizar-se do local e procurar estreitar relações internacionais. Já agora, também nesse campo, foi agora recentemente, por exemplo, tivemos um encontro internacional presencial só de sindicatos de call center em França, que foi bastante bom. Já tínhamos feito uns durante a pandemia e conseguiu-se fazer agora recentemente. Quando falamos, e estavas a falar aqui quase da importância da união, não é? Pegando por esse ponto, atualmente, quando nós falamos de movimentação social, de ativismo, de luta pelos direitos civis, muitas vezes temos presente a ideia de interseccionalidade dos movimentos. Para algumas pessoas esta união por vezes não parece muito lógica, não parece que faça sentido. No caso específico da luta sindicalista, porque é que tu achas que esta cooperação, esta união com outras lutas, com outros movimentos, com outro tipo de associação, achas que isto faz sentido? Eu não consigo imaginar a luta de outra forma. Isto porque existe a questão laboral, mas quem trabalha é a classe trabalhadora. E dentro da classe trabalhadora há uma multiplicidade de trabalhadores. Então, cada um com as suas especificidades, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas necessidades, e
tem automaticamente que estar interligado, porque por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer, e é uma crítica, atenção, é uma crítica, mas também é um caminho para melhorias. Por exemplo, eu acho muito redutor, seja uma comissão de trabalhadores, seja um sindicato, falar, assim como outro coletivo, falar única e exclusivamente da sua causa principal. Ou seja, obviamente, uma comissão de trabalhadores, um sindicato, é para falar de questões laborais. Essa questão é o foco, é o cerne da criação do movimento. Ainda assim, é de extrema importância abordar outras temáticas que afetam toda a classe trabalhadora. Isto porquê? Porque o exemplo concreto é, se duplicar, o que eu costumo dizer, se duplicarmos o salário de hoje para amanhã, se nós não fizermos nada, por exemplo, pela questão da habitação, vamos ficar pior do que estamos hoje. Se, por outro lado, temos uma capacidade enquanto coletivo, e quando eu digo coletivo, estamos a falar de Dínamo, qualquer associação. Sim. Então, se temos a capacidade de mobilizar 10 pessoas, 100 pessoas para a nossa causa principal, podemos simplesmente pegar nisto e mostrar outras coisas. Pronto, Sim. Isto é um folheto de outras organizações para, por exemplo, eu quero levar isto para a questão sindical, que é trabalhadores que, por exemplo, não dominam, por exemplo, no setor dos call centers concretamente, há trabalhadores que estão cá e falam língua estrangeira e vieram do estrangeiro e estão a falar, mas não sabem falar português. Sim. E então há aqui a possibilidade de, através de movimentos sociais que já têm por si só essas pautas, a nós não nos dá trabalho nenhum chegar ou numa distribuição ou até mesmo num folheto sindical que façamos, Sim. pôr uma nota, if you are interested in learning Portuguese, contact or you could go this. Pronto, o meu inglês é mais ou menos fica assim. Mas também por outro lado, acho que há uma responsabilidade, por exemplo, aqui tem que se focar na questão dos direitos humanos, porque o direito laboral é apenas um entre dos 30. Eles estão todos interligados, estão todos associados. Então, embora haja uma primazia no tema do trabalho, temos que falar de questões de machismo, temos que falar de questões de homofobia, temos que falar de questões da habitação, temos que falar das questões de saúde, temos que falar de vários temas, da causa animal, da questão da alimentação, de questões climáticas. Agora, quando eu digo que temos que abordar, ou devemos fazê-lo, não significa despendermos 50% dos nossos recursos para essas causas, mas com as ferramentas que temos hoje, por exemplo, uma partilha nas redes sociais de outras causas, o estar presente, por exemplo, nos últimos anos tem sido interessante porque alguns sindicatos têm convocado greve para o dia 8 de março. Eu acho que é uma coisa fundamental. Tendo em conta que há o machismo, há o patriarcado, ou seja, essa tem que ser uma pauta presente. Sim. E inclusive, nos países que se dizem mais desenvolvidos, com mais dinheiro, têm noção, efetivamente, da desigualdade salarial. Saem relatórios, ainda há pouco tempo, saem relatórios da desigualdade salarial em que as mulheres ganham bem menos do que os homens, e estão mais qualificadas. Pronto, e mesmo ganhando o mesmo, mesmo que um casal ganhe a mesma coisa, não significa que uma das pessoas, devido a questões de género ou de tipo de relação, não fique mais afetada porque fica sempre sobrecarregada com as tarefas domésticas, com o cuidar das crianças, com o cuidado dos pais, dos sogros e, por consequência, se daqui a 10 anos houvesse progressão salarial, porque faltou um dia para dar assistência à família,
ou porque ficou de baixo porque tinha mais jeito, fica impedida de progredir na carreira e até corre o risco de não ver, não ter uma estabilidade de efetividade, que hoje em dia vale o que vale, mas acaba por automaticamente estar numa situação mais precária. Em Portugal... E também eu gostava de dar uma luz também, isto por experiência. Agora pronto, o sindicato faz este ano 11 anos, foi criado em 2014, na altura da Revolução em Abril. Mas estou a falar disto porque uma coisa engraçada, que há, por exemplo, ajudar a que a classe trabalhadora ganhe consciência. Por exemplo, o partilhar um conteúdo. Já aconteceu algumas vezes. Então, partilhamos conteúdos relacionados com o racismo, clima, Sim. direitos das mulheres, etc. Até a causa animal, entre outros. E então, ao ouvirmos comentários nas redes sociais, então, mas isto não era só para falar de trabalho? O que é isto, afinal? Mas essa questão é extremamente importante, porque significa que essa pessoa que fez esse comentário, nesse momento, refletiu, ou pelo menos começou a refletir sobre aquele tema. E se calhar hoje já consegue, claro que não é fazer uma coisa só de uma forma isolada, também não é fazer 90% das comunicações de outras causas que não seja a causa principal, mas acaba por gradualmente ajudar a criar consciência a nível geral e internacional. Agora, falando aqui no caso específico do nosso país, o 1º de Maio foi celebrado durante a monarquia, também durante a Primeira República, mas começa a ser violentamente reprimido durante a ditadura salazarista. Aliás, o 1º de Maio de 62 é conhecido como a maior manifestação feita durante a ditadura, tanto que culminou num assassinato de Estevão Giro. Como é que era o movimento sindicalista antes de 74? Uma boa pergunta. Eu ainda não sou historiador, mas pela minha experiência e pelo que sei, ou seja, estas coisas são cíclicas e dependendo dos regimes, por isso é que é importante a questão de estudar o passado, porque as fórmulas repetem-se, os modelos repetem-se. Agora, as estratégias podem ser diferentes por causa dos meios que temos hoje que não tínhamos há uns anos atrás. Mas os métodos utilizados no passado, conforme os regimes, eles repetem-se sucessivamente. E o que é que acontece? É extremamente importante estudar o passado, porque não só pela repetição, como também permite-nos corrigir coisas que nós achamos que falharam nessa altura e ver as coisas, lá está, que foram bem feitas e verificar se atualmente faz sentido replicar. Porque mesmo estando bem feitas, nesta altura pode não ser indicado replicar. Por outro lado, ver coisas que aos nossos olhos, olhando para trás, funcionaram mal e evitar, aprender com os mais antigos e com os e às vezes fazer reajustes nas formas de lutar, tendo em conta os meios também que temos. Por exemplo, sim, hoje em dia, por exemplo, é mais fácil passar informação através da internet. E também as comunicações, é mais fácil falar para outro canto do mundo por telefone. Sim. E até pedir orientações e explicações para ver se faz sentido ou não aplicar. Mas uma das coisas que eu admiro e ter noção de que organizar a classe trabalhadora num regime, por exemplo, monárquico, num regime democrático, ditadura, tem bastantes diferenças, e uma das coisas que eu admiro bastante
com a história e que se passou cá, foi como é que a classe trabalhadora se organizou nesse período. E achei fantástico pessoas que faziam-se passar por famílias ou casais e simplesmente eram militantes. Brutal. E imprimir jornais à noite, fazer... Eu acho que eles não dormiam. Porque faziam uma vida de trabalhadores, uma família, aparentavam ser um casal, abdicaram das suas vidas e, por exemplo, faziam jornais em casa e sabe-se lá se iam conseguir distribuir, sabe-se lá se não iam sofrer pressões. Agora... E na altura da PIDE, e a convicção de que estavam a fazer o que era certo fazer, correndo riscos de vida e abdicando da sua própria vida em prol de uma causa comum. Eu acho que esse é dos exemplos mais inspiradores que a pessoa pode ter, porque é completamente diferente ir a uma manifestação e até divulgar nas redes sociais e não haver problema nenhum. Outra coisa é a pessoa perder o trabalho por retaliação da repressão, porque há várias formas de repressão, além da policial, há outras formas, não poder arranjar trabalho, ser preso, ser torturado, porque depois não é só ficar privado da liberdade, é a tortura de infligir dor e até morte, como aconteceu nessa situação. Ou seja, tem que ser feito... São estratégias que são antigas, mas que, se esses regimes imperarem, são estratégias válidas hoje, que podem sofrer alguns reajustes. Mas é brutalmente inspirador. Enquanto presidente de um sindicato, qual é a tua perspectiva sobre os movimentos trabalhistas portugueses na atualidade? Eu acho que os movimentos trabalhistas... eu tenho sido bastante crítico, confesso, dos movimentos trabalhistas, mas eu acredito nos movimentos trabalhistas. Tanto muito que eu, desde que comecei a trabalhar, eu tinha cerca de 18 anos, eu juntei-me logo, em cada trabalho que eu fazia, procurava um sindicato do setor. E como eu tive muitos anos a trabalhar em 2 trabalhos, às vezes pertencia a sindicatos diferentes. Aliás, a maior parte. E eu acho que é importante, acima de tudo, haver essa situação. As pessoas procurarem, seja comissões de trabalhadores, seja sindicatos, e mais não seja, mesmo que não se tornem sócios ou sócias, afiliados, que leiam as informações, que leiam os comunicados. Eu posso dizer que eu estou ligado a um sindicato dos trabalhadores de call center, não é? Mas, por exemplo, ontem ontem imprimi e vim hoje a ler um comunicado que junta vários sindicatos, ou seja, este comunicado tem aqui vários sindicatos num setor, alguns são independentes, outros são ligados ao GT, outros à CGTP. A questão é que conseguiram elaborar um documento em comum, mas mesmo que fosse só é importante ler os comunicados. Ao ler estes, a pessoa não tem que se tornar sócia, mas ao ler estes comunicados ganhamos consciência. Eu posso dizer, aqui está a dizer, valorizar o trabalho e os trabalhadores. É central a intervenção do sindicato. Mas é necessário que, a partir de cada local de trabalho, os trabalhadores se organizem e mobilizem com o sindicato. Quem diz sindicato pode ser a Comissão de Trabalhadores. Para se atingir as reivindicações de melhoria dos salários e de todas as remunerações. Ou seja, pode haver o sindicato mais forte. Se os trabalhadores não se mexerem, pouco ou nada vai acontecer. Porque, e também, enquanto... Já que estamos a falar disso, só para encadear sim, aqui sim. Uma outra questão, que é porque é que tu achas que há menos gente sindicalizada atualmente? Eu acho que... Porque é que há vários motivos. Há vários motivos e há sociólogos que investigam isto há inúmeros anos e conseguem... Mas há vários motivos. Mas
há uma parte que assim de repente que eu me lembro que é fulcral, tem a ver com as questões capitalistas e propagadas pelas multinacionais, mas de tenra idade. Eu costumo, para resumir, eu comigo próprio vou ser independente, vou conseguir viver sozinho, e então quebraram-se questões de geração, do trabalho comunitário, do ajudar o próximo, para o individualismo. E no meio do individualismo, coisas que não aconteciam antes, acontecem desde tenra idade. Quando eu digo tenra idade, também falo da questão, sobretudo da questão escolar. Por exemplo, eu quando estudei, era muito fácil, a pessoa faltava uma aula e o colega, não havia colegas que davam os apontamentos. Todos os colegas praticamente davam os apontamentos, davam um livro e tal, tirei estas notas. E então, nos últimos anos, eu presenciei alguns casos, mas foi muito pontual. Isto há 30 anos atrás. Mas a verdade é que o individualismo faz com que, e a competição, e o que importa é olhar para o meu próprio umbigo, eu vou ser bem sucedido e o resto não quer saber. E então começa a quebrar, não há ligação, acaba por não haver a preocupação com o outro. E começa na escola, há no trabalho a questão de concorrências, as próprias empresas. A pessoa não tem que refletir sobre isto, mas acontece. Às vezes criam prémios e promoções que não são transparentes, não são justas, são aleatórias, criam conflitos laborais, sobrecarregam os trabalhadores para que não hajam laços no próprio trabalho, e depois, quando há fortes laços, tentam separar os trabalhadores ou mudar o departamento X para outra zona, geograficamente, ou despedir uma outra pessoa que tenha esse espírito, e então acaba-se por quebrar laços. Por exemplo, não é que os trabalhadores não sejam amigos e não vão sair à noite ou ao fim de semana nos momentos de lazer. Agora, esta ideia mais de cooperação, né? Exato. Dentro do local de trabalho. Sim, e acaba por, se for preciso, duas pessoas ao lado, estou a trabalhar 8 horas, nem bom dia. Sim. Por exemplo, nos call centers é o que acontece. Podemos estar a trabalhar lado a lado, até para dizer bom dia, devido aos ritmos de trabalho. Sim. Até para dizer bom dia, oh Deus, não sei o quê, é difícil. O que é que acontece muitas vezes? Nós damos bem, ficamos com o número um do outro, se for preciso eu vou fazer intervalo, eu comunico contigo por mensagem, tu respondes quando vais a intervalo, pronto, é por aí. Eu acho que essa é a parte principal, que quebra a organização dos trabalhadores. Depois, por muito boas pautas que possam ser dos sindicatos, das comissões de trabalhadores, se não tiverem respaldadas da classe trabalhadora. Um exemplo prático, por exemplo, nós em 2015 criámos uma petição. Eu ainda ontem falei nisso, porque foi lançado um livro que Força é Essa, muito bom, sobre questões de trabalho. Ainda não li, estava a pensar ler quando vinha a caminho, mas vou ler. Mas depois também vou-vos fazer chegar. Mas nós fizemos uma petição, foi discutida no Parlamento, houve apoio e documentação proposta por alguns partidos, alguns mais elaborado que outros, mas que se alinhavam com o que nós queríamos. A questão é que houve notícias na comunicação social, mas a verdade é que não conseguimos, no nosso setor, mobilizar trabalhadores para fazer protestos em frente à Assembleia, para fazerem protestos em frente à empresa. E então, no resultado, foi importante. Todos os partidos disseram que era importante, que afetava na altura 110 mil trabalhadores. Isto foi em 2019. Mas a verdade é que a própria petição, para já, por não haver essa pressão, foi discutida muito mais tarde. Houve uma outra petição, foi a campanha por uma outra lei da nacionalidade. Houve protestos com 50 pessoas à frente da Assembleia. Entrou depois, 1 ano e meio depois, e foi discutida 1 ano antes. A nossa, por não haver essa pressão social, não só não ficou resolvido, acabou por ser feito um estudo que até hoje não dá. Mas então, isto é para
é necessário, lá está, a parte anarquista é um bocado de vermos os sindicatos e as comissões de trabalhadores não como vão-me queixar e eles fazem. Não, nós temos que ver e participar. E também temos liberdade para discordar e corrigir. Por exemplo, eu desafiei há um sócio, amigo meu, há dois que são sócios de outro sindicato e eles já são sócios e um deles é delegado ou dirigente neste momento. Mas eu não sei, na altura ele era delegado. E eu disse, vocês os dois devem ir para a direção. Ou seja, porque é necessário os sindicatos também renovarem-se. Mas não é por falta de tentativas, e as comissões de trabalhadores, não é por falta de tentativas que não se renovam, mas têm que conseguir estratégias de conseguir ser menos hierárquicos e mais democráticos e procurar lançar desafios para juntar pessoas mais novas. Por exemplo, se eu ficar na presidência do sindicato com 60 anos ou com 70 anos, 20 anos, é muito tempo. Há muitas outras pessoas que vêm, a regeneração dos sindicatos é importante porque vêm com novas ideias. Por exemplo, eu agora mexo bem em computadores, mas a verdade é que há pessoas que estão em sindicatos que têm dificuldade com as redes sociais. Sim. Ou seja, ao conseguirem trazer pessoas mais novas, vão conseguir superar essa situação. Mas também é importante haver a transmissão do legado. Assim como de hoje para amanhã surgem novas tecnologias, e neste momento surgem tecnologias da torta e direita, eu já estou desatualizado noutras. Então, eu acho que é importante a regeneração dos sindicatos e multiplicidade. Por exemplo, não faz sentido nenhum, e eu isto contra mim falo, eu ser presidente de um setor em que 70% são mulheres. Nós, no primeiro ano e meio, tivemos uma presidenta, a Paula Lopes. Ela saiu, eu fui eleito, mas nós tentamos sempre fomentar que mais mulheres se juntem à direção do sindicato. Mas isto também tem uma explicação, que tem a ver com questões machistas, patriarcais, sobrecarga natural da mulher, e então que afasta, muitas vezes, de órgãos onde tem que exercer mais funções ainda. Mais funções e cargos de decisão. Também porque, por exemplo, são muito mais censuradas. Sim, mediaticamente, sim, socialmente. Eu, por exemplo, se der um erro, é uma coisa. Se for uma mulher, é outra. Ou seja, há essa situação e pronto. E depois, se a pessoa já está com uma série de coisas na cabeça, não é que não queira, mas por outro lado, às vezes, os próprios estudos significa que têm mais valências, recebem menos, estão mais sobrecarregadas, ocupam menos cargos de direção, seja de empresas, seja... Então, por isso é que tem que haver a tal sinergia das lutas. E é importantíssimo aproveitar o legado, porque eu costumo participar em seminários em que é da Frente Unitária de Trabalhadores, da Base FUT, em que muitos deles começaram a lutar na altura da ditadura. E aproveitar essa informação, e nós podemos ler livros, mas a transmissão direta dá para esclarecer diretamente. Eu não consigo, eu tenho uma dúvida, eu posso cruzar a informação com outros livros, mas ter uma resposta na hora agiliza e evita cometer muitos erros. Um exemplo relativamente a esta questão. Na nossa petição estávamos a defender 6 minutos de intervalo. Ao falar com uma destas pessoas mais experientes, disse, há um projeto de lei internacional que fala em 10 minutos. Se simplesmente não foi avante porque ninguém pegou naquilo para dar força. Pronto. E então é uma tarefa que ainda temos pendente. Nesta entrevista, ao longo da entrevista, estivemos a falar muito da história, né, do passado. Sim. E do o que é que significa esse passado para a nossa atualidade.
Na tua opinião, agora aqui num tom um bocadinho diferente, o que é o nosso futuro neste quesito? Quais são os próximos passos desta luta? Então, os próximos passos é força, foco e fé. Vai ser... os próximos passos é sermos criativos nas formas de lutar, aumentarmos a formação dos quadros dirigentes e da classe trabalhadora, lançar desafios constantes aos trabalhadores, envolvê-los. E como é que isso se faz? Por exemplo, um folheto não tem que ser um folheto sindical, ou não tem que ser escrito pelos dirigentes. Pode ser dado a um sócio ou num plenário dizer: alguém quer escrever um artigo. Hoje escrevem uma linha, amanhã escrevem um dicionário. E através disso estamos a emancipar a classe trabalhadora. Este é ou seja, emancipar as consciências dos trabalhadores delegando tarefas, lançando desafios, com acompanhamento e supervisão. Depois, sinergias com sindicatos do mesmo setor e intersetoriais. Eu há pouco falei na questão de Sines. Eu e um dirigente, nesse dia, tirámos o dia, fomos a Sines, e os civadores estavam a perguntar: então, mas vocês trabalham em Porto? E nós estamos assim: não, nós não trabalhamos em Porto nenhum. Nós trabalhamos em call center. Eles próprios acharam esquisito. Sim. E era esquisito. O que é que estávamos ali a fazer? Mas a verdade é que, ao estarmos ali, não só estávamos a aprender com outros setores, outras formas de luta, outras realidades, para depois podermos transmitir, e também estamos a criar sinergias com outro sindicato de outro setor, que ao fim e ao cabo acaba por ser, vendo de uma forma mais ampla, acaba por ser o mesmo setor. Eu na altura idealizei, bom era fazer uma greve conjunta. Eu lancei o desafio na altura que era fazer uma greve conjunta, greve dos portos e call center. Porquê? Porque há call centers ligados à logística. Então, sinergia sindical e pronto, essa é uma das situações. E depois também com os movimentos sociais, fazer, por exemplo, eu acho que um direito, por exemplo, para conseguir melhores condições dos estudantes, para conseguir melhores condições de habitação, os sindicatos têm que se envolver. Eu, por exemplo, agora no dia 24 consegui ir ao dia do estudante, e sempre que posso vou e continuo e pretendo continuar a ir, porque ao estar lá, para já, os estudantes de hoje são trabalhadores da manhã, e eu estou a aprender com eles estão a aprender comigo. E então eu acho que tem que haver estas sinergias, mas não é só a sinergia de papel e assinamos o protocolo. Não, de estar presente, acompanhar, saber. Não é dominar o que se passa. Por exemplo, havia lá termos que eu até trouxe um cartaz. Eu vou ver o que é isto. Eu não sei o que é isto. Depois lá te explicar, mas eu ainda tenho que ver aquilo. Mas tem que haver essa sinergia com os movimentos sociais. Tem que haver a ligação internacional com outros sindicatos. Apoiar causas que a população em geral está preocupada. Por exemplo, a questão da Palestina, do genocídio em Palestina, a sociedade está preocupada. A questão da Ucrânia, a sociedade está preocupada. Os sindicatos têm que se pronunciar politicamente. E quando eu digo pronunciar, é fazer uma publicação. Pelo menos a demonstrar solidariedade. Ou então, se vão a uma manifestação, se os dirigentes já naturalmente vão tirar fotografia, partilhar nas redes sociais, tentar, se tiverem uma boa estrutura sindical, dar alguma informação dessa situação. Ou seja, há muito trabalho que pode ser feito e vai ser feito, e levar estes contextos para os plenários. Por exemplo, quando fazemos uma greve, temos feito a greve no dia 8 de março, mas desde o princípio, cá em Portugal, que começámos a participar, salvo em 2015, pela Assembleia Feminista. O primeiro protesto ali na Praça Dom Pedro V. Mas temos participado mesmo sem estarmos organizados assim a ponto de convocar a greve, mas fazer essa, por exemplo, de um plenário de 2 horas, nós falávamos meia hora sobre esta questão. Ou seja, um plenário tem 2 horas normalmente. Não é só falar de questões de trabalho.
Podemos levar o tema da Palestina, podemos levar o tema da Ucrânia, podemos falar ou seja, nas reuniões, nas próprias reuniões, e também fazer reuniões de direção de uma forma alargada. E, por exemplo, às vezes convidamos sócios e até mesmo formação laboral aos sócios e desafiá-los, por exemplo, a estudar, a dar assessoria jurídica e desenvolver. Eu fiquei muito contente que agora houve uma delegada sindical que na altura nós achámos que ela tinha jeito para advogada e ela soube agora nestes dias que ela quer estudar Direito. E pronto, captação de talentos. Danilo, não sei se queres acrescentar agora mais alguma coisa sobre este tema. Opa, eu quer dizer, isto vai terminar, não é? Sim. Então eu quero aproveitar para dar aqui umas luzes de esperança. Esta revista, que força é essa? Revista sobre os mundos do trabalho. Eu não li, mas isto foi lançado ontem, primeiro número. Está disponível no site mundosdotrabalho.pt a versão PDF. Esta revista aqui é um caminho que eu acho que é excelente porque qualquer um de nós pode ser convidado a participar, pode dizer que quer participar e contempla a diversidade entre jurídico, sociologia, economia, várias questões, inclusive preocupações como clima, entre outros, habitação, enfim. E depois tem uma outra parte que eu não li, mas foi o que eu participei no evento. Tem outra parte que e este é um problema sindical. Por exemplo, nos textos sindicais muitas vezes está utilizado linguagem técnica. Ou seja, para quem percebe direito laboral, percebe. Aqui nesta revista é o que o nosso sindicato, por acaso, faz desde o princípio, por ter malta jovem. Lembro que na altura, quando criámos o sindicato, eu tinha 38 anos, a presidente tinha 40 e o resto éramos 7, tinham 22, 23, 24, por aí. Então isso trouxe logo um sangue novo e pessoas que já tinham experiência bastante válidas e bastante experientes, porque já tinham experiência da luta estudantil. E vieram com ideias fora da caixa, brutais. Mas pronto, o que queria chamar a atenção é o tipo, não basta só distribuir folhetos, é o tipo de linguagem. Por exemplo, eu não vou pôr aqui linguagem técnica se eu sei que os meus sócios ou os trabalhadores ali têm poucas habilitações. E mesmo que tendo muitas habilitações, uma coisa, porque é que há advogados? Há direito. Se chapar artigos, diretamente não dá. Essa é uma das situações. E pronto, e para finalizar, acho que também, isto é uma coisa que eu costumo fazer de vez em quando, e por acaso vim fazer no caminho, que eu acho que na questão da requalificação, por exemplo, quando os trabalhadores são despedidos, não basta só auxiliá-los a evitar o despedimento, mas se não conseguirem evitar, podem ajudar a melhorar os currículos, dar soluções de empregabilidade. Se calhar foi despedido desta empresa, mas pode ir para outra, trabalhar a mesma coisa. Isto são umas diretrizes. E eu sei que isto está muito demorado, porque eu falo bués, mas isto é tudo por acaso. Eu vim ali no caminho mesmo. E agora vou-vos deixar aqui uns provérbios da Guiné-Bissau em crioulo. É rápido. Mas isto foi mesmo por acaso. Fiz uma impressão porque uma amiga minha que foi imprimir no mesmo sítio que eu esqueceu-se de fechar. E eu vi provérbios. Isto é muito bom. Então são provérbios em crioulo, mas é assim. Eu não vou dizer em crioulo porque o meu crioulo é fraco. Mas é assim. Em português diz: os gafanhotos a arder dão pontapés uns aos outros. E depois está aqui: o mundo é igualmente o lugar onde todos temos que comer e estamos contidos. E quando acontece o caldeirão aquecer e nós lá dentro, a situação afeta-nos a todos por igual. Então, não é por eu ganhar mais que não vou ser afetado. Eu sou classe trabalhadora. Pronto. Danilo, muito obrigada pela tua partilha e pela tua sugestão. Eu não tenho papel nenhum, mas reivindico o melhor salário.
Pronto, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Histórias a Dois. Queria agradecer novamente ao Daniel por ter estado cá connosco e à Rádio Sintoniza-te por nos disponibilizar o local, e fiquem atentos aos próximos episódios. Eu agradeço também à Rádio Sintoniza e espero não ter esgotado o TMD, tempo médio de discurso. Não.